Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que possamos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Então vamos orar para começar esse estudo, que possamos crescer mais no conhecimento de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais esse momento na sua presença. Que o Senhor venha me encher do seu Espírito e que eu possa transmitir a tua palavra para que teu povo entenda mais e mais em profundidade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo de hoje é Como Deus moldou o corpo do homem. Como Deus moldou o corpo do homem. Então, lá no Éden, Deus pega o barro, molda o corpo, molda o barro e forma o homem. Então, em João 9, do 6 ao 7, nos diz o que mais ou menos aconteceu, o que Deus fez, para moldar o corpo do homem. Então, vamos ler aqui João 9, do 6 ao 7, que nos diz assim: Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então, aqui nesse texto, nós vemos Cristo jogando saliva, a sua saliva, no chão e fazendo um lodo e colocando nos olhos daquele cego, os olhos defeituoso, que estava enfermo, e com aquele lodo Jesus estava corrigindo aquela enfermidade. Seja bem-vinda, Ivone, que o Senhor te abençoe e te guarde, Boa noite para você também, minha sobrinha, que a sua mãe esteja bem, seus filhos, que vocês aí estejam bem. Se quiser falar comigo, pode ir no meu privado e a gente conversa, tá? Então, continuando aqui. Segundo a ciência, o corpo humano é composto por cerca de 70% de água. Então, nós vamos falar um pouquinho da ciência para vermos como Deus moldou o corpo do homem. Então, vamos prestar atenção no que a ciência nos diz. Então, dependendo entre homens e mulheres e também da idade, em média, um adulto possui entre 55% a 65% de água no seu corpo. Então, a gente vê que o corpo do ser humano, tanto faz ser homem como mulher, tem mais água do que massa, do que carne, que nós chamamos de barro, Segundo a ciência, o homem tem mais água no seu corpo do que a mulher. O homem tem mais ou menos 65% e a mulher de 50% a 55% de água. Já os bebês podem ter até 75% de água. Então, os bebezinhos recém-nascidos, eles têm bastante água, E isso eu tenho uma explicação, mas que eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque nós estamos vendo como o corpo do homem, tem a quantidade de água que tem no corpo do homem, a quantidade de massa, juntando com a carne e os ossos. Então, tem mais água do que carne no nosso corpo. Segundo a ciência, a água é
essencial para o bom funcionamento do corpo, incluindo o transporte de nutrientes, a regulação da temperatura e a eliminação de resíduos ou sujeira. Então, resíduos a gente já sabe que são tudo aquilo que nosso corpo não aceita, né? E isso se torna em resíduos, fezes e muitas outras coisas, urinas, que vão ser expelidos do corpo. E isso é através da água que a gente bebe. Aquilo que não serve para o nosso corpo, né? Então, jogado fora a sujeira, tudo aquilo que não serve para o nosso corpo é jogado através das fezes e da urina para fora do corpo. O que a ciência tem a ver com Deus moldar o corpo do homem? O que a ciência tem a ver com Deus moldar o corpo de Adão? A ciência nos mostra aquilo que é visível, palpável, comprovado. Então, a ciência, ela nos explica aqui que o corpo do homem não só tem carne, não só tem osso, tem água, e mais água do que carne, do que ossos, né? Então, já o espiritual nem sempre é provado segundo a ciência. Então, a ciência, ela nos prova aquilo que ela pode ver, pegar, comprovar, mas o espiritual é diferente. E nem sempre o espiritual a ciência consegue provar, não é? Agora vamos olhar a formação do corpo do homem pelo lado científico. Então vamos prestar atenção. Pelo lado científico e pelo lado espiritual. Em Gênesis 2:7, Deus forma o homem do pó da terra. Então Deus pega o pó da terra e vai moldando este pó e forma o corpo do homem. Para que a terra seja moldada, é necessário que haja água nesta terra. Então, quando o oleiro vai fazer um vaso, ele precisa molhar a massa, o barro, e à medida que ele vai moldando este vaso, ele tem que ir jogando água. Então, foi assim que Deus fez com o homem. Para que a terra seja moldada, é necessário que haja água nesta terra. Por isso, nós temos esta informação da ciência. A ciência nos informa que o corpo do homem tem mais água do que terra, não é? Do que carne, do que barro, do que ossos. A ciência nos informa que o corpo da pessoa tem 55 a 65% de água. Se o adulto, né, criança, tem muito mais. Em João 9:6, nos diz o seguinte: 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Então, Jesus, ele fez mais ou menos o que foi feito lá no Éden. Então, Jesus joga a sua saliva no chão de barro, né? Junta aquela saliva que é água, misturada com barro, coloca nos olhos do cego, que também é barro, porque nosso corpo é pó, como Jesus diz, e ao pó voltará. Então, coloca aquele lodo de barro com saliva nos olhos do cego para corrigir aquele defeito, aquela enfermidade, que o cego nasceu com ela. Então, Jesus, não só isso, ele manda o cego ir se lavar no tanque de Siloé, que era o tanque da purificação. Então, aquela água de lá era de purificar. Então, além de ter água na saliva, ou melhor, ter água
ter a saliva, que é a água misturada com barro para corrigir a doença dos olhos do cego, ele ainda manda ele se banhar, se lavar no tanque da purificação. Então preste atenção que a Bíblia nos ensina, é assim que Deus fez o corpo, moldou o corpo do homem Adão, né? Porque nós já viemos do nascimento, nós já não fomos moldados do jeito que Adão foi. Nós somos até parecidos, mas dentro do ventre da mãe, que também é comparado com a terra. Preste atenção, tenho ensinado muito isso. Então, João 9,6 nos relata Jesus, o Criador, jogando a sua saliva no chão e fazendo um lodo, e colocando este lodo nos olhos do cego de nascença, para corrigir um defeito que aquele homem já nasceu com ele. E ele nasceu com ele porque Deus iria mostrar o seu poder e cumprir as profecias que o Messias iria curar cego de nascença. Jesus junta a sua saliva, que é água vinda de dentro dele, junta com o barro para formar um lodo e aplicar este lodo nos olhos do cego, para que ele fique curado da sua enfermidade. Então foi assim que Jesus curou a enfermidade dos olhos do cego, usando o barro moldado, né, com a sua saliva e corrigindo assim a enfermidade daquele cego. Jesus corrige o defeito dos olhos do homem, que é barro. Então, nosso corpo é barro, nosso corpo é pó. Nós temos todos os minerais que tem o barro. Temos no nosso corpo que nós somos barro, nós somos pó, como Jesus mesmo diz, como Deus diz, né? Então, com o lado... Então, continuando aqui, os olhos do homem, que é barro, com o lodo de barro. Então, Jesus curou o defeito dos olhos do homem com o lodo de barro, corrigindo assim o barro, que era o corpo daquele homem. Junto com a sua saliva, então, Cristo pegou o barro, a saliva, misturou, colocou nos olhos do homem, mandou ele se lavar no tanque da purificação, para que ele ficasse com sua visão completamente curada. Isso nos mostra que para Deus moldar o corpo do homem, ele usou a água para este trabalho. Então, Deus usou água. Não foi só o barro, porque o barro sem água não se liga. Para ele se ligar, tem que ter água. Deus pega o pó da terra que era criação dele. Então, Deus criou a terra, mas o homem, ele pegou já da sua criação para moldar este homem, este corpo. Então, criação dele, e mistura com água, que era a representação da palavra dele. Então, a água representa a palavra de Cristo. Então, quando Deus pega a água e molha o barro e vai moldando o corpo do homem, é como se ele estivesse pegando a palavra dele e estivesse colocando dentro do homem. Preste atenção, ali é uma representação. A água representa a palavra de Cristo dentro do ser humano. Então, e desta junção de água e barro, Deus molda o corpo do homem, o ser que seria a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem, imagem e semelhança de Deus, ele teria que ter a palavra de Deus dentro dele. Seria a imagem do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito, pois Deus
A palavra Deus é plural, que significa Pai, Filho e Espírito Santo. Pois este ser teria um espírito que se comunicaria com o Pai, teria uma alma que se comunicaria com a mente ou Espírito Santo do Pai e do Filho, e também tinha ou tem, um corpo que representa o Filho de Deus, que é a palavra encarnada, que é a palavra do Pai. Então, a ciência nos diz que o corpo do ser humano tem mais água do que barro, do que carne, do que osso. Então, quando Deus fez o corpo do homem do pó da terra, neste corpo ele colocou mais água do que barro, A água representa a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo. Preste atenção. Cristo é a palavra que se encarnou, que se fez carne, que se fez um ser humano. Próximo estudo eu vou falar da encarnação de Cristo. Logo, Deus usou mais água do que o barro para formar o corpo do homem. Ou melhor, Deus colocou junto com o barro a água, representando a sua palavra no nosso ser, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso DNA. Vocês sabiam que no DNA humano tem o nome de Deus? Pois no DNA humano tem o nome de Deus, e ele colocou esse DNA, o nome dele no nosso DNA, que representa a água. Nós temos o nome de Deus no nosso DNA. Nós temos a palavra de Deus no nosso corpo também. Preste atenção. A água física limpa as impurezas do corpo, mas a água espiritual, que é Cristo, nos limpa das impurezas espirituais, que é o pecado. Então, a água representa a palavra. A água física, a água que nós consumimos todos os dias para o nosso corpo, ela representa a água espiritual, que é a palavra de Deus, que nos alimenta o espírito, limpa a nossa alma e o corpo também, Então, continuando, a água física limpa as impurezas do corpo, mas a água espiritual, que é Cristo, nos limpa das impurezas espirituais, que é o pecado. A água física moldando o barro, que é o nosso corpo, representa a água espiritual, que é a palavra de Deus em nós, moldando todo o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Aí nós vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nos diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz, preste atenção o que diz em 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, preste atenção. O mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, que é Cristo, então Ele quem nos santifica, ou melhor, nos purifica, nos limpa em tudo. Tudo aqui é o espírito
a alma e o corpo. Então, Deus é quem faz esta limpeza no ser humano através da sua palavra. Então, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Continuando. As pessoas que pouco bebem água têm mais possibilidade de ter muitas doenças, pois a água é a responsável de limpar todo o nosso corpo. Por isso que muitas pessoas, às vezes, têm pedra nos rins, tem pedra na vesícula, tem problema no fígado, no coração, nos pulmões, na bexiga, porque não estão bebendo o suficiente. Porque a água é a responsável de limpar toda a impureza do nosso corpo. E se não estamos bebendo o suficiente para fazer essa limpeza, então vai criar cálculo renal, vai criar cálculo na vesícula, as fezes vão ficar endurecidas no seu intestino e vai causar muitos problemas de saúde. Então preste atenção o que a ciência fala e o que a Bíblia também fala. Assim como a palavra de Deus é responsável de fazer a limpeza dos nossos pecados, assim como a água física é responsável de limpar o nosso corpo das impurezas, daquilo que não precisamos no nosso corpo, assim a palavra de Deus, que é a água, é responsável de fazer a limpeza dos nossos pecados no nosso ser, espírito, alma e corpo. Aí você vai lá para João 3,5, Jesus diz lá, para entrar no reino de Deus tem que nascer da água e do espírito. Esse nascer da água é você ter a palavra de Deus dentro de você para fazer esta limpeza dos seus pecados. E quem vai fazer isso é o Espírito dele, quem vem morar dentro da pessoa que recebe Cristo. Então aqui em Mateus 3:11 nos diz o seguinte. Mateus capítulo 3, versículo 11 nos diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui João está dizendo que batizava as pessoas com água. A água ali representava a limpeza espiritual. Ele estava batizando com a água física, mas que aquela água física estava representando a água espiritual, que era a palavra de Deus. Então, a pessoa que estava arrependida ia até João Batista para ser batizado com aquela água que estava representando que ela estava sendo perdoada, estava sendo limpa dos seus pecados. Então, em 1 João 1,9, João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós temos que confessar os nossos pecados a Cristo, que é a palavra encarnada, e esta palavra vai nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Se a pessoa bebe pouca água espiritual, ela irá sofrer de muitas doenças, tanto espirituais como física. Preste atenção. A palavra de Deus, ela nos cura não só das doenças espirituais, mas das físicas também. Então, as doenças espirituais como o ódio, a mágoa, a amargura, a revolta, a inveja, todos esses pecados, né?
Também, não é? Doenças emocionais, como problema de gastrite nervosa, de depressão, e essas coisas. Tudo isso é falta da água espiritual. A água espiritual causa estes problemas. A água não, a falta desta água. A falta da água espiritual, que é a palavra de Deus, causa estes problemas de saúde emocional, que é na nossa mente, na nossa alma. Doenças emocionais como depressão, como meu nome da outro nome que a gente usa para depressão é problemas emocionais e etc, né? Também problemas carnais no nosso corpo, não é? Isso reflete também no nosso corpo, como a gastrite nervosa. Isso é por causa do nosso emocional, aí causa no nosso corpo esta enfermidade que vem da alma, então reflete no corpo. Também problemas no coração, quando a pessoa está nervosa, quando está preocupada, o primeiro que bate forte é o coração. Então são problemas que são causados por falta da água espiritual chamada Palavra de Deus. Então, se você não está bebendo desta água como deveria estar bebendo, você vai ficar doente espiritualmente e vai refletir no seu corpo. Então, como é que você vai beber essa água espiritual? Estudando a Palavra de Deus, pedindo a Deus que lhe ajude a entender, que abra o seu entendimento, e Deus vai lhe ajudar no entendimento. E também doenças do corpo, né? Como eu já falei, coração, rins, etc, né? E é por isso, precisamos da água física, água pura para limpar as impurezas do nosso corpo, mas também da água espiritual vinda do Espírito Santo para limpar todo o nosso ser. Então, nós precisamos beber água, não só água, não qualquer água, mas água pura, água física pura, água espiritual pura, não contaminada. A gente sabe que devido ao pecado do homem, a gente olha para os rios, para as lagoas, para os lagos, para onde tem água, tudo está contaminado. Então, o pecado do homem tem contaminado a água, tanto a água física para o nosso corpo, como a água espiritual. E esta água contaminada está causando muitas mortes, tanto morte espiritual como morte física. Então, a água física representa a água espiritual, limpando os nossos pecados. A água espiritual, que é Cristo, limpa os nossos pecados. Então, nós vamos aqui para João, capítulo 4, o versículo 10. Jesus diz assim para a mulher samaritana. Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então Jesus está oferecendo para aquela mulher água viva, porque a água contaminada, ela não é uma água viva, ela não é uma água pura, ela é uma água que vai causar em algum tempo da nossa vida a morte do nosso corpo, a morte do nosso espírito, dependendo
da água que estamos bebendo. Se é água física, água contaminada, vai matar o nosso corpo. Se é água espiritual contaminada, vai matar o nosso espírito, a nossa alma. Deus moldou o corpo de Adão com água, com água. E água representando a palavra de Deus, a palavra dele dentro de nós. Então, Deus moldou o corpo de Adão com água pura, e essa água representava a palavra de Deus dentro de Adão, dentro de nós também, para fazer a purificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então, quando Deus moldou o corpo de Adão, Adão não tinha pecado. Deus, ele moldou o corpo de Adão, Deus fez o corpo de Adão com uma terra pura, santa, sem contaminação, e uma água pura, sem contaminação. Por isso Adão era santo, por isso Adão era perfeito, por isso Adão não tinha pecado. Mas depois do pecado, então o nosso corpo foi contaminado com a água, que representa a palavra da serpente. Então foi contaminado com a sujeira da serpente. Então Deus moldou o corpo de Adão com água, e água representando a palavra dele dentro do Adão, né? Então aqui, quando bebemos água suja, o nosso corpo, em vez de ser limpo das impurezas, faz trazer todo tipo de doenças para o nosso corpo. Por isso hoje a humanidade vive enferma, porque as águas dos rios estão todas poluídas. São os esgotos dos hospitais, os esgotos das fábricas, os esgotos das ruas, tudo vai jogado dentro dos rios, dos lagos, e isto vai contaminando a água que nós bebemos. Aí, para fazer um tratamento de águas, eles jogam mais veneno, e isto vai contaminando o nosso corpo e vai nos matando aos poucos, né? Eles jogam veneno nas plantações quando chove. Essas águas descem para os rios, para os lagos, até para os poços, e vai contaminando a água que a gente bebe, que a gente faz a comida e etc. E vai adoecendo o nosso corpo. Por quê? Porque o pecado faz isso. A água suja representa a palavra da serpente, que é a pessoa que bebe esta água espiritual contaminada, se não parar de bebê-la e não voltar a beber da fonte da água da vida, que é Cristo, esta pessoa adoecerá e morrerá, o espírito, a alma e o corpo. Por quê? Porque lá no Éden, Adão e Eva beberam da água contaminada, que era a palavra da serpente, a palavra da mentira, a palavra do engano. E então Adão e Eva beberam esta água e morreram espiritualmente. A alma foi contaminada e o corpo caminha para a morte espiritual. Então, Deus não moldou o homem com água suja e nem pegou terra contaminada para moldar o corpo de Adão. Deus não fez isso. Tudo era santo, tudo era perfeito. Essa sujeira espiritual e física só entrou depois do pecado do homem. E o homem foi ele que escolheu beber essa água suja. Então somos nós que escolhemos beber a água espiritual contaminada.
Deus usou terra santa e água pura para moldar o corpo do homem. Antes do pecado, o homem só bebia água pura para o seu corpo e espírito e alma. Por isso o homem era santo e imortal. Antes do pecado, a água que o homem bebia era pura, não tinha contaminação, porque não existia o pecado. O homem bebia água espiritual, que era a palavra de Deus, que vinha do Espírito Santo, palavra pura, sem mistura com heresias, com mentiras. E o homem tinha um corpo saudável, porque o espírito e a alma eram saudáveis. Mas depois do pecado, o homem ficou contaminado com as impurezas, com a mentira e o engano da serpente, e matou o espírito, e a alma está poluída e o corpo caminha também para a morte. Então preste atenção, o perigo da água, né? Tanto física como espiritual, se não for pura, se não for viva. Em Gênesis 3, do 1 ao 6, depois que a mulher representando a terra, preste atenção que eu já dei estudo sobre isso. Eva representa a terra contaminada, Maria representa a terra santa e pura, preste atenção. Depois que a mulher representando a terra começa a aceitar a água contaminada é a palavra da serpente. Depois que a mulher começa a ouvir a palavra da serpente, a água espiritual, que é a palavra da serpente, pois era a palavra da serpente, e aceita em Gênesis 3:6 beber esta água, quer dizer, ela aceita fazer aquilo que a serpente mandou, que é comer o fruto. Então, ela aceita beber esta água contaminada, água misturada com heresias, com mentira. Então, depois que a mulher e o homem, né, aceitam beber esta água da mentira, do engano, água poluída, água suja, água espiritual suja, água do engano do diabo, né? E tanto ela como o seu marido, né, não só a Eva, mas juntamente com Adão, bebem a água espiritual contaminada, que era a palavra da serpente. Então tudo mudou. A terra contaminada apareceu. A terra contaminada apareceu porque não existia esta terra contaminada. Não existia este mundo que vivemos. Este mundo apareceu depois do pecado. A terra foi contaminada com a mentira e o engano. E desapareceu a terra santa, a terra que Adão e Eva moravam, que Deus fez para eles, ela desapareceu porque ela ficou no mundo espiritual. E Adão e Eva vieram para o mundo físico, terreno, material. Então, apareceu este mundo contaminado e o diabo governando ele. O espírito do homem deixou de beber a água pura e morreu. A sua alma e corpo também passaram a beber desta água contaminada e caminhando para a morte física e a morte da alma, morte eterna. Então, o seguinte, quando Adão e Eva pecaram, beberam a água contaminada com a mentira e o engano da serpente, e tudo mudou. Esse mundo que nós vivemos, que não existia, apareceu. Ele apareceu contaminado com a mentira e o engano, e Satanás dominando e governando ele. E o espírito do homem morre, a alma do homem ficou dominada pela palavra do diabo, e o corpo é o reflexo desta contaminação e desta morte do espírito. Depois que o homem
bebeu da água espiritual poluída com a mentira e o engano, isso também refletiu na água física, e as águas dos rios, mares e lagos e lagoas passaram também a serem contaminados, adoecendo o nosso corpo. Então, o espiritual refletindo no material. O espiritual sendo revelado no material. Então, a contaminação do nosso espírito e alma reflete no nosso corpo. No ventre da mãe, a criança é formada em uma bolsa de água, nos dizendo como foi que Deus moldou o homem no Éden. Então, a criança ela é gerada no ventre da mãe, o ventre da mãe representa a terra, e ali no ventre da mãe a criança é colocada numa bolsa de água e lá ela vai sendo moldada, ela vai sendo formada o seu corpo. O ser humano foi contaminado ainda no Éden, com a água suja que veio da serpente. Gênesis 3:6, né? A mulher e o homem comem o fruto porque Deus proibiu e se contaminam com a água suja. A água suja é a palavra da serpente. Eles acreditaram na mentira e engano da serpente e se contaminaram com aquela água. Mas na plenitude dos tempos, Deus mandou a água pura, que foi a sua palavra encarnada, para purificar o espírito, a alma e o corpo do ser humano, e lhe dar vida e vida abundante. Então, na plenitude dos tempos, Deus mandou Jesus para vir a este mundo, como homem. Então, Cristo, a palavra, se encarnou. João 1,14 nos diz isso, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus, que é Cristo, se tornou uma pessoa, se encarnou. Para quê? Para que os seres humanos contaminados pela água espiritual suja pudesse deixar aquela água suja contaminada pelo pecado e passasse a beber água pura, água limpa, para que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo voltassem a ter vida como era antes do pecado. Aqui em Gálatas 4, vamos ver o que é que diz lá em Gálatas 4. Gálatas, capítulo 4, versículos do 7, do 4 ao 7, nos diz o seguinte. 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filhos. Então, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, aqui está a resposta. Então, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para salvar, para perdoar, para limpar os nossos pecados. Mas isso é necessário que queiramos, né? Aqui em 1 Tessalonicenses, como eu já li, capítulo 5, vou ler de novo, para ficar bem mastigado.
Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, na plenitude dos tempos, mandou o seu Filho, a palavra encarnada, para que a humanidade que estava bebendo água suja, água espiritual contaminada, pudesse mudar de água, passasse a beber água pura, a verdade, sem mistura com a mentira e heresias. Então, para você ter vida, ser remido, ser salvo, ser purificado, você precisa mudar de água, você precisa mudar de palavra, você precisa deixar a palavra da mentira e do engano, que é a palavra do diabo, e passar a beber a palavra pura, santa e perfeita, que é Cristo, a palavra de Deus. Então, mas é necessário a pessoa querer e beber esta água pura, que é a palavra que vem do Espírito Santo de Deus e de Cristo. Então, o Espírito Santo vem para dentro daqueles que já têm Cristo e passa a dar esta água pura. Então, João 3,5 é para entrar no reino de Deus, que é espiritual. Você precisa nascer da água, que é a palavra de Cristo, e do Espírito Santo, que vai usar essa palavra dentro de nós para limpar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E João 4:10. João 4:10. Jesus diz o seguinte para a mulher samaritana, né? Eu acho que eu já até li, mas eu vou ler de novo. Jesus diz o seguinte para a mulher samaritana. Jesus diz assim para ela, 4:10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus, e quem é o que te diz, quem está falando contigo, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, tu pedirias para mim e eu te daria água viva. Não a água do poço, não a água contaminada com as impurezas da terra contaminada. Mas a água viva, a água que sou eu, a minha palavra, isso que Jesus estava dizendo. Deus não obriga ninguém a fazer o que não quer. Mas a palavra dele chega até esta pessoa para que ela tenha a oportunidade. Então Deus não obriga ninguém a querer ele, a querer a palavra dele. Deus não obriga ninguém a aceitar ele como Salvador. Mas ele manda a sua palavra até a pessoa para ela ter a oportunidade de escolher a palavra pura, limpa, sem nenhuma mistura com as heresias, ou ele permanece na heresia, na água suja. Então, Deus ele oferece, né? A palavra dele vai chegar até a pessoa para que ela tenha a oportunidade de mudar de direção, de sair das trevas para a luz, de abandonar a água suja, água poluída, pela água limpa, como fez a mulher samaritana, né? A mulher deixou a vasilha lá da água do poço e foi falar da água da vida para o povo da cidade. E muitos beberam a água viva que era Cristo. Então, a mulher samaritana, ela abandonou a água do poço, que era contaminada, e foi falar da palavra viva para dar água viva para outras pessoas. Então, a pessoa tem que querer beber essa água que é Cristo, que é a palavra pura de Deus. A palavra de Deus não é misturada com heresias.
com mentira, com engano. Que é misturada com a mentira e o engano é a palavra do diabo para enganar você e eu, para cairmos nestas heresias e adoecermos espiritualmente e fisicamente. Então, nós temos que o quê? A pessoa tem que aceitar a palavra de Deus e comer o pão que desceu do céu, que é Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, você tem que beber a água pura, que é a palavra de Deus, e comer o Cordeiro de Deus, que é Cristo, né? O pão da vida. Jesus oferece água que jorra para a vida eterna. Satanás oferece a água que vai bem no profundo da terra, que é o abismo. Satanás oferece água contaminada com todo tipo de imundície, e esta água traz morte e condenação para quem bebe. João 3, do 19 ao 20, Jesus diz: a condenação é esta. Então vamos lá. Versículo 19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então, quem não quer beber a água pura, fica na sujeira, bebendo água suja, tanto fisicamente como espiritualmente, e fica nas trevas e vai para o lago de fogo. Adão e Eva beberam desta água contaminada pelo engano e mentira do diabo, e contaminou o espírito, a alma e o corpo dele, Adão e Eva. E esta contaminação passou para toda a humanidade, para toda a semente do homem, né? Para toda a humanidade, que é eu e você também, né? Para a humanidade. Agora, para a humanidade voltar a ter um espírito, uma alma e um corpo limpos, a pessoa precisa beber somente da água que Cristo dá, que Cristo oferece. A água que Cristo ofereceu para a mulher samaritana, que é a palavra dele, pura, sem mistura com heresia. Hoje tem tantos falsos profetas ensinando tantas heresias, tantas misturas, tantas mentiras, que essa é a palavra da serpente, não tem nada a ver com a palavra de Deus. A água pura, a água que a fonte fica no céu. Então, a fonte da água viva é no céu, porque é no reino de Deus, e o reino de Deus não é terreno. O reino de Deus é espiritual. Jesus diz que o reino de Deus não tem aparência física, não tem aparência deste mundo terreno. O reino de Deus é espiritual, é de lá que sai a água viva, é de Cristo. No mundo espiritual, e comer, vou ler aqui direito, água pura, água que a fonte fica no céu, no mundo espiritual, e comer a carne e beber o sangue do Cordeiro de Deus, e andar na luz que é Cristo. Quem bebe da água que vem desta terra, bebe da água poluída. Por quê? Porque esta terra que vivemos, este mundo que apareceu depois do pecado, a água que Satanás dá é poluída, é a mentira, é o engano. Muitas vezes eles misturam a palavra de Deus com a mentira dele, como fez lá no Éden, enganando Eva, para enganar as pessoas. Então, quem bebe desta água poluída, com certeza esta pessoa está doente espiritualmente e fisicamente,
E se não mudar de água, se não mudar da palavra da mentira, do engano, para a água pura, e o alimento, e o seu alimento, o alimento é a carne do cordeiro que você precisa comer. Se não mudar de água e de alimento, esta pessoa com certeza vai morrer. Se ela não passar a beber da água pura, esta pessoa não resistirá à contaminação que a água suja traz para todo o seu ser. Todo o seu ser é o espírito, a alma e o corpo. E ela morrerá totalmente. Ela morrerá totalmente. Como assim? O espírito, a alma e o corpo. O seu espírito, corpo e alma, o seu espírito, alma e corpo, e receberá a condenação que recebeu no Éden, se rejeitar a libertação em Cristo. Então, a pessoa que bebe a água suja que vem de Satanás, se ela não mudar de água e de alimento, se ela não deixar de comer as imundícies do mundo, que o mundo oferece, que são as obras da carne, que é a palavra misturada com a mentira e o engano, para que haja a limpeza do espírito, da alma e do corpo dela, então ela com certeza será condenada ao lago de fogo e morrerá eternamente se não mudar de alimento, se não mudar de água, se rejeitar a libertação que Cristo está oferecendo em João 3, 19 e 20. Então, João 3, do 16 até o 21, Jesus fala deste assunto. 16 e 17, Jesus disse que veio salvar, não veio condenar. Então, a condenação vem porque a pessoa rejeita. João 3,19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Então, quem rejeita esta água limpa que é Cristo, a luz da vida, então essa pessoa com certeza vai morrer. Aqui em Romanos 1, capítulo 1, versículo 18, Romanos capítulo 1, verso 18 ao 20, Paulo nos diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Quer dizer, ele transforma a verdade de Deus em injustiça, em mentira. E sobre essas pessoas a ira de Deus está. E ele diz mais: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Nós somos a imagem, pelo menos era a imagem e semelhança de Deus, porque nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Deus é espírito, Deus é alma, o Espírito Santo, e Deus é corpo, Cristo. Então nós somos uma semelhança de Deus. E ele está dizendo, porque o que de Deus se pode conhecer neles, em nós, se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, Deus se revela em tudo que está criado. A água representa Cristo, a palavra. O cordeiro representa Cristo, que é Deus, que é a palavra.
E a árvore da vida, que também é a videira verdadeira, representa Cristo. Então você é uma imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito. Então você não tem desculpa nenhuma de dizer que nunca ouviu falar de Deus, porque tudo que você olha, você vê a revelação de Deus. Aqui o versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis e espirituais, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Então, não há desculpa para que o homem não adore Deus, porque ele se revela na sua criação. Ele se revela no exterior, naquilo que a gente vê. Como eu acabei de mostrar, que a água física representa a água espiritual, que a água que bebemos para o nosso corpo representa a água espiritual, que é a palavra de Deus, que bebemos para o nosso espírito, alma e corpo. Então, não há desculpa para o homem não adorar Deus, porque ele não tem desculpa, porque Deus se revela em nós mesmos, né? Romanos 1, do 18 ao 20, Deus revela o mundo espiritual no mundo material. Portanto, o ser humano não tem desculpa de não servir a Deus. Ninguém tem desculpa. E você está servindo o Deus Todo-Poderoso? Você já está bebendo a água pura, que é a palavra verdadeira de Deus? Ou você está bebendo água contaminada com a mentira, com o engano? Muitas pessoas adoram os ídolos e dizem que estão servindo a Deus. Quando Deus diz, primeiro e segundo mandamento, não faça imagem de escultura. Não adore isso. Isso é condenação. Mas as pessoas dizem que estão adorando a Deus bebendo água contaminada. Muitas pessoas estão nas heresias dizendo que é a palavra de Deus. E é mentira, porque não conhecem a verdade. Mas Deus está revelando a sua palavra. Ele deixou ela escrita para nós. Ele usou muitos homens para que a palavra dele fosse escrita. E nós temos ela, basta estudar na direção do Espírito Santo. E ele vai revelar para você. Então, que o Senhor lhe abençoe, abra o seu entendimento, que você entenda a palavra. Eu sei que este tipo de mensagem eu nunca ouvi na minha vida. E olha que eu já vou fazer esses 45 anos que sirvo a Deus. E antes de eu aceitar Jesus, já tinha 1 ano que eu estudava a Bíblia. Desde criança eu sempre estava ouvindo a palavra de Deus, mas nunca ouvi ninguém pregar isso que eu estou pregando. Porque Cristo está revelando agora. Mas muitos não aceitam porque acham que é heresias, mesmo eu trazendo aqui os textos bíblicos. Mas só os eleitos de Deus entendem esta mensagem e se alimentarão e farão aquilo que Deus está ensinando. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para outras pessoas, porque essas redes sociais, eles não notificam aqueles que são inscritos no meu canal. E não mandam, porque eles não querem que vocês conheçam a verdade e fique só nas heresias e nas mentiras. Mas mande para outras pessoas, comente, faça seu comentário. E que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que Deus nos ajude, né? E até o próximo vídeo, até o próximo estudo.